Um novo mundo e o despertar de uma nova consciência. Hoje estamos na página 57. A essência do ego. A maioria das pessoas está tão identificada com a voz dentro da própria cabeça, o fluxo incessante de pensamentos involuntário e compulsivo e as emoções que os acompanham, que podemos dizer que esses indivíduos estão possuídos pela mente. Quem se encontra inconsciente disso acredita que aquele que pensa é quem ele é. Essa é a mente egóica. Chamo de egóica porque existe uma percepção do eu, do ego, em todos os pensamentos, lembranças, interpretações, opiniões, pontos de vista, reações, emoções. Isso é inconsciência, espiritualmente falando. O pensamento, o conteúdo da mente é condicionado pelo passado, pela formação, pela cultura, pelos antecedentes familiares e etc. O núcleo central de toda atividade mental consiste em determinados pensamentos, emoções e padrões reativos repetitivos e persistentes, com os quais nos identificamos com mais intensidade. Essa entidade é o próprio ego. Na maioria dos casos, quando dizemos eu, é o ego que está falando, e não nós, como temos observado. O ego compõe-se de pensamentos e emoções, de uma série de lembranças que reconhecemos como eu e minha história, de papéis habituais que desempenhamos sem saber, e de identificações coletivas como nacionalidade, religião, raça, classe social e orientação política. Ele contém ainda identificações pessoais, não só com bens, mas com opiniões, aparência exterior, ressentimentos antigos e conceitos sobre nós mesmos como melhores do que outros ou inferiores a eles, como pessoas bem-sucedidas ou fracassadas. O conteúdo do ego varia de pessoa para pessoa, e, no entanto, todo ego funciona de acordo com a mesma estrutura. Em outras palavras, os egos diferem apenas na superfície. No fundo, eles são iguais. De que maneira são semelhantes? Eles existem à custa da identificação e da separação. Quando vivemos por meio do que eu construído pela mente, que se constitui dos pensamentos e das emoções do ego. A base da nossa identidade é precária porque os pensamentos e emoções são, por sua própria natureza, efêmera e instáveis. Assim, todo ego está continuamente lutando pela sobrevivência, tentando se proteger e aumentar de tamanho. Para sustentar o pensamento do eu, ele precisa de algo oposto, que é o pensamento, o outro. O eu conceitual não consegue sobreviver sem o outro conceitual. Os outros são, sobretudo, os outros quando os vemos como inimigos. Numa extremidade da escala desse padrão egóico de consciência, situa-se o hábito compulsivo de encontrarmos defeitos nas pessoas e nos queixarmos delas. Jesus referiu-se a isso quando disse: "Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho?" No outro extremo da escala, encontra-se a violência física entre indivíduos e as guerras entre países. Embora na Bíblia a pergunta de Jesus permaneça sem resposta, ela é sem dúvida porque quando critico ou condeno o outro, sinto-me maior, superior. Queixas e ressentimentos. Queixar-se é uma das estratégias prediletas do ego para se fortalecer. Cada reclamação é uma pequena história que a mente cria e na qual acreditamos inteiramente. Não importa se ela é feita em voz alta ou apenas em pensamento. Alguns egos, que talvez não tenham muito mais com o que se identificar, sobrevivem apenas com queixas. Quando estamos presos a um ego assim, reclamar, sobretudo de alguém, é algo habitual e, é claro, inconsciente, o que mostra que não sabemos o que estamos fazendo. Uma atitude típica desse padrão é aplicar rótulos mentais negativos às pessoas, seja na frente delas ou, como é mais comum, falando sobre elas com alguém ou até mesmo apenas pensando nelas. Xingar é o modo mais rude de atribuir esses rótulos, de mostrar a necessidade que o ego tem de estar certo e triunfar sobre outros: idiota, desgraçado, prostituta. Todas essas afirmações definidas contra as quais não se pode argumentar. No nível seguinte, descendo pela escala da inconsciência, estão os gritos. Não muito abaixo disso se encontra a violência física. O ressentimento é a emoção que acompanha a queixa e a rotulagem mental dos outros. Ele acrescenta ainda mais energia ao ego
Ressentir-se significa ficar magoado, melindrado ou ofendido. Costumamos nos sentir assim em relação à cobiça das pessoas, à sua desonestidade, à sua falta de integridade, ao que estão fazendo no presente, ao que fizeram no passado, ao que disseram, ao que deixaram de dizer, à atitude que deviam ou não ter tomado. O ego adora isso. Em vez de detectarmos a inconsciência nos outros, nós a transformamos em sua identidade. Quem é o responsável por isso? Nossa própria inconsciência, o ego. Algumas vezes, a falta que apontamos em alguém nem mesmo existe. Ela pode ser um erro total de interpretação, uma projeção feita por uma mente condicionada a ver inimigos e a se considerar sempre certa ou superior. Em outras ocasiões, a falta pode ter ocorrido, contudo, se nos concentrarmos nela, às vezes excluindo todo o resto. Nós a tornamos maior do que é, e dessa maneira fortalecemos em nós mesmos aquilo a que reagimos no outro. Não reagir ao ego das pessoas é uma das maneiras mais eficazes de não só superarmos o nosso próprio ego, como também dissolver o ego humano coletivo. No entanto, só conseguimos nos abster de reagir quando somos capazes de reconhecer o comportamento de alguém como uma expressão do distúrbio coletivo da espécie humana. Quando compreendemos que não se trata de nada pessoal, a compulsão para reagir desaparece. Não reagindo ao ego, muitas vezes podemos fazer aflorar a sanidade nos outros, que é a consciência não condicionada em oposição à consciência condicionada. Em determinadas ocasiões, talvez precisemos tomar providências práticas para nos proteger de pessoas profundamente inconscientes. Isso é algo que temos condições de fazer sem torná-las nossas inimigas. Nossa maior defesa, contudo, é sermos conscientes. Alguém passa a ser um inimigo quando personalizamos a inconsciência que é o ego. A não reação não é fraqueza, mas força. Outra palavra para não reação é perdão. Perdoar é ver além, ou melhor, é enxergar através de algo. É ver através do ego a sanidade que há em cada ser humano como sua essência. O ego adora reclamar e se ressente não só de pessoas, como de situações. O que podemos fazer com alguém quando conseguimos fazer com uma circunstâncias transformá-la no inimigo? Os pontos implícitos são sempre: isso não deveria estar acontecendo, não quero estar ali, estou agindo contra a minha vontade, o tratamento que estou recebendo é injusto. E é claro, o maior inimigo do ego, acima de tudo, é o momento presente, ou seja, a vida em si. Não confunda a queixa com a atitude de informar alguém de uma falha ou de uma deficiência para que elas possam ser sanadas. Além disso, abster-se de reclamar não corresponde necessariamente a tolerar algo de má qualidade, nem um mau comportamento. Não há interferência do ego quando dizemos ao garçom que a comida está fria e precisa ser aquecida, desde que nos atenhamos aos fatos, que são sempre neutros. Como você se atreve a servir uma sopa fria? Isso é se queixar. Nessa situação, existe um eu que adora se sentir pessoalmente ofendido pela comida fria e se aproveitará esse fato ao máximo. Um eu que aprecia apontar o erro de alguém. A reclamação a que me refiro a este serviço do ego e não a mudança. Algumas vezes fica óbvio que o ego não deseja que algo se modifique para continuar se queixando. Sabe aquela pessoa que adora reclamar e reclama da situação e não sai dela? Ela só quer reclamar. Ela não quer sair da situação. Fatos. Veja se você consegue capturar, ou melhor, perceber a voz na sua cabeça. Talvez no exato instante em que ela esteja reclamando de algo e reconhecê-la pelo que ela é, a voz do ego, não mais do que um padrão mental condicionado, um pensamento. Sempre que observar, compreenda que você não é ela, e sim aquele que tem consciência dela. Na verdade, você é a consciência que está consciente da voz. Atrás, em segundo plano, está a consciência. À frente se situa a voz, aquele que pensa. Dessa maneira, você estará se libertando do ego, livrando-se da mente não observada. No momento em que você se torna consciente do ego, a rigor, ele não será mais o ego, e sim um velho padrão mental condicionado. O ego implica inconsciência. Ele e a consciência não conseguem coexistir.
o velho padrão mental ou hábito mental pode sobreviver e se manifestar por um tempo, porque tem o impulso de milhares de anos de inconsciência humana coletiva atrás de si. No entanto, toda vez que é reconhecido, ele se enfraquece. Então, normalmente, a gente já falou sobre isso nos outros vídeos, mas grande maioria das pessoas acredita que é o próprio pensamento, e isso faz com que a gente, né, e aí eu falo a gente porque eu também me tomava dessa forma, acreditava como verdade tudo que eu pensava. Isso vem muito do cérebro reptiliano, né, da luta e da fuga, da crença, e a gente passa a ser tomado pelos próprios pensamentos, porque a gente não questiona quem pensa, que no caso é o ego, e quem pensa pode ser uma crença, pode ser herdado de medo, pode ser um crítico. O que eu tenho feito muito e tem me ajudado é entender o pensamento, entender quem pensa, entender quando, por exemplo, a minha mente está muito agitada, tento entender de onde vem essa agitação. Então, a partir do momento que você, como consciência, começa a questionar os pensamentos, isso faz com que você rompa um ciclo. Óbvio que isso não é da noite para o dia, é realmente um desafio e, na minha visão, é um desafio muito longo e que vai ser para o resto da minha vida. Assim como o despertar de uma nova consciência, que é o foco principal desse primeiro livro que a gente está lendo em conjunto. Então, muito obrigada por estar aqui. Se inscreva no canal, curta o vídeo, mande para outras pessoas que você sabe que é importante aprender sobre, ou pessoas que você gosta de trocar conversas muito, muito, muito profundas. E até o próximo vídeo. Espero que esteja sendo delicioso para você, assim como está sendo para mim. Um ótimo dia.